Bom dia aos a quem acompanha o nosso projeto. Bom dia, Sônia. Bom dia. Olá, bom E bom dia. dia, Ana. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um debate especial do Projeto História em Quarentena, um projeto nascido em razão da necessidade de confinamento e de afastamento físico que a atual crise sanitária do coronavírus tem forçado no mundo em geral e no Brasil em particular. Desde o dia 23 de março de 2020, nós organizamos uma série de lives no Facebook com a participação de uma pesquisadora ou de um pesquisador falando sobre alguma problematização inserida em uma temática geral que muda a cada semana. Além disso, preparamos uma série de debates especiais gravados via Skype entre diferentes especialistas com a intenção de discutir esse mesmo tema semanal proposto. O História em Quarentena é um projeto organizado por Melanie Tuiuá, Paulo César Gomes, Carlos Benítez Trinidad, Lucas Pedretti, Mariana Menezes Munhoz e por mim, Natália Guerelos. A nossa 14ª semana tem como tema Arte, Política e Autoritarismo em Tempos Pandemônicos. Uma semana rica em debates sobre literatura, artes plásticas, teatro e cinema. E hoje nós temos o prazer de conversar com Sônia Bichain, que é escritora, fotógrafa, moradora do distrito da Brasilândia, zona norte de São Paulo, que é muito importante na obra dela também, esse lugar. É uma das coordenadoras do Sarau da Brasa desde 2008, é autora de livros como livros de poema Rua de Trás, publicado em 2009, é o romance Nem Tudo é Silêncio, de 2010, Vale dos Atalhos, de 2013, e é coautora do livro de fotografias Cultura Aqui, Olhares da Brasa, publicado em 2015, além do último romance, Viandante, Labirintos entre Sonhos, publicado em 2017. Contamos também com a participação da professora Eurídice Figueiredo, professora associada da Universidade Federal Fluminense, foi também professora visitante na Université du Québec a Montréal, na Università degli Studi di Napoli l'Orientale, na Itália, e na Université de Rennes, na França. Publicou os livros A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, em 2017, e também já tinha publicado Mulheres ao Espelho, Autobiografia, Ficção, Autoficção. Além de representações da etnicidade e perspectivas interamericanas de literatura e cultura em 2010. A Eliana, que é a nossa terceira convidada, Eliana Alves Cruz, é jornalista, tendo atuado também como gerente de imprensa na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Ela estreou na literatura com o romance Água de Barrela, baseado na trajetória da sua família, desde o século XIX, na África. Publicou em 2018 O Crime do Cais do Valongo, pela editora Malês, foi vencedora da primeira edição do Prêmio Literário Oliveira Silveira, oferecido pela Fundação Palmares, em 2015. Publicou também nas coletâneas Cadernos Negros e no site do The Intercept Brasil. E ainda esse mês, acredito, Eliana, pelo que a gente conversou, vai lançar o próximo livro, Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja. É isso? Isso. Ótimo, excelente. A nossa discussão, então, de hoje, ela gira em torno da relação entre literatura e política, e aí nós pensamos em alguns eixos temáticos que eu vou lançar para as nossas convidadas para a gente começar a nossa conversa, e aí vou passar a palavra a cada uma para a gente, então, discutir esses temas muito, muito importantes hoje também, não só na nossa cidade brasileira, como no mundo, né? No contexto atual que a gente está vivendo. Então, a primeira questão é mais ligada à subjetividade de cada uma, à trajetória de cada uma, e vem a partir do lugar de fala de cada uma, a questão é o que as motivou a escrever literatura ou a trabalhar com literatura, de todo modo fazer da literatura o centro, seja profissional, seja de paixão, de dedicação, de interesse da vida de vocês. E aí eu vou começar com a Eurídice. Bom, começando por mim, eu sou uma não escritora de ficção, então a relação é forçosamente diferente de uma pessoa que faz ficção como a Eliana e a Sônia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque eu bati aqui em alguma coisa. Bom, eu sempre gostei de literatura desde muito pequena e sempre li muito. Então, era meio que uma consequência natural
eu fazer o curso de letras e me dedicar à literatura. Até porque lá no interior onde eu morava, em Assis, no interior de São Paulo, quando eu tinha 18 anos, a faculdade pública que existia era o curso de letras. Então, era meio o único caminho que tinha para mim, em termos de universidade, era realmente aquela faculdade de letras, que é o embrião da Unesp de Assis, né? A Unesp ainda não tinha sido criada, mas o curso de letras foi criado um pouco antes de eu completar 18 anos. E desde então eu tenho me dedicado à literatura, sendo que o meu enfoque tem sido, desde o mestrado que eu fiz aqui na UFRJ em 78, tem sido realmente a questão sobre a questão da figura do outro, da alteridade. Então, a minha dissertação de mestrado, por exemplo, foi sobre Aimé Césaire, que é o criador da negritude. Então, o meu enfoque, seja a questão do negro, a questão do indígena, a questão da mulher, a questão do judeu no Brasil, menos a questão LGBT, mas durante muitos anos eu trabalhei com autores negros do Caribe, então esse foi um ponto muito forte na minha trajetória. Na ditadura, por exemplo, no livro sobre a ditadura, o enfoque é realmente sobre essa postura de rebelião, né, dos militantes, né, e as consequências, um pouco essa problemática toda. Então é isso. Atualmente eu estou trabalhando de novo, quer dizer, eu tenho o meu novo livro é sobre a mulher, então as escritoras brasileiras no momento que eu estou enfocando. Então é um pouco essa questão que está presente ao longo da minha trajetória. Ótimo. Sônia, conta um pouco pra gente a sua relação pessoal com a literatura. Como que ela como você virou escritora? Se tornou. Eu sou daqui da Brasilândia, né? Como você falou, é um bairro de periferia de São Paulo. Predominante a população aqui é de afrodescendentes. E como toda a periferia de São Paulo, né, teve uma expansão demográfica muito rápida, né? E aí você tem uma série de favelas, uma série de problemas, muito uma região carente que não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha água, esgoto, luz. Então eu entrei desde a adolescência na luta por essas reivindicações de coisas básicas, né? Não tinha nada aqui, não tinha posto de saúde, hospital, pronto-socorro. Então foi uma luta que eu sempre, desde nova, a gente entrou nisso. Tinha muito nordestino, muito negro, algumas populações indígenas mais ou menos próximas, então sempre teve muita carência. E o fato de eu estar dentro dessas lutas desde que eu tinha 15 anos, estudava num colégio aqui do bairro, eu acho que eu quis não perder essa memória. Então eu começo a escrever meio que romanceando ou poetizando essa realidade que não era muito bonita e que e também eu acho que é uma realidade de toda a periferia, né? Então eu começo a escrever pensando nisso, em preservar a memória, em contar essa história a gente mesmo. Então teve todo um período de ditadura que a gente estava aí tentando reivindicar água, esgoto, asfalto, ônibus que não tinha, hospital, e a gente sofria alguma repressão, porque nesse período todo mundo que tentava pedir alguma coisa também era encarado como inimigo, né, do governo militar, e a grande tensão foi essa, foi não perder essa memória, não perder essa história, repassar essa memória para as outras gerações, né? E a gente está aqui na Brasilândia, que continua nessa mesma realidade. Haja visto que a gente é a população com o maior número de mortes dentro dessa Covid, aí, dessa situação hoje, né? E a gente continua com várias outras lutas, arrecadando cestas, tentando ajudar as pessoas
a necessitada, reivindicando o hospital, que tinha o Hospital da Brasilândia, que foi há mais de 5 anos para ser inauguraram agora com 30 leitos apenas, uma capacidade para bem mais. Então, são lutas que continuam, né? E isso tudo você vai jogando dentro da literatura, que é uma maneira de alertar também, uma maneira de falar para o mundo também o que está acontecendo. E assim a gente vai seguir. Meio isso. Ótimo. Eliana. Bom, o que me motiva a escrever, né? O que me jogou no mundo da literatura. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu sou aquela menina que foi assim, a primeira neta, a primeira filha, a primeira bisneta, a primeira sobrinha. E eu tive a sorte de conviver com todos os meus mais velhos, né? Eu convivi com meus 4 avós, com a minha bisavó, tia-avó, tios-avós. E a gente lá em casa, o pessoal vive muito, né? Então tinha muitas histórias. Eu vivia ali cercada de muita coisa, né? E aí, quando eu comecei a ler e comecei a entender que a literatura, ela é a arte que forja o imaginário da sociedade, que forja, né, o inconsciente coletivo, é uma dos principais elementos que forjam o inconsciente coletivo de um grupo, né? Entendendo a literatura como escrita e também como oralidade, né? Eu vi que eu precisava contar alguma coisa, porque todos os livros que eu tinha contato na escola não me via ali, né? Nem a mim, nem as pessoas que me cercavam, né? Não via alguma história que pudesse ter um personagem como meu avô, como minha avó, como minha mãe, enfim, não via ninguém ali, meus primos. E era sempre aquele distanciamento, porque, óbvio, né? Quando a gente adquire alguma maturidade, a gente pode ler tudo e vai ler tudo, outras realidades muito distantes, de outros países, de outros povos e tal. Mas aquele primeiro contato com a literatura, a questão da identificação é importante, né? Isso traz o jovem para perto do que está desse fazer literário, né? Dessa escrita. Você olhar e se ver, e se identificar, e conseguir questionar o mundo a partir daquilo ali, né? E se trabalhar. E eu não via nada disso. Então, o tempo foi passando, eu sempre escrevia bem, né? Na escola e tal. Ganhei um concursinho de redação e no jornal da escola. Aquilo me deixou empolgadíssima, né? Porque eu sou disléxica. Então, eu tive muita dificuldade num determinado período da fase escolar, né? Então, quando eu ganhei aquele concurso, aquilo para mim foi uma vitória, né? Porque eu consegui me superar em termos numa coisa que era muito difícil realmente para mim, né? Depois eu fiz lá os tratamentos adequados e hoje eu consigo lidar com isso. Sou escritora e, enfim, né? Fiz jornalismo. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque muita gente, às vezes, se afasta da leitura e da literatura por uma dificuldade que é absolutamente contornável, né? Então, quando eu consegui vencer essa etapa da vida, eu achei que eu deveria realmente escrever alguma coisa e deixar, sei lá, para os meus filhos, quando tivessem a minha idade, né? Quando pudessem ver, né, da onde vieram, saber mais sobre si. Só que eu fiz jornalismo, fui trabalhar com esporte, era uma atividade muito absorvente, eu viajava, às vezes chegava em casa só para trocar de mapa. E adiando. Até que um dia eu tirei umas férias e disse, não, peraí, agora eu vou escrever isso aqui, né? E sempre aí comecei a escrever, né? Comecei a escrever. E agora você veja, né? Era uma coisa que estava tão amadurecida dentro de mim, tão amadurecida. Eu não fiz oficina, eu não fiz nada. Eu sentei, abri o computador e comecei a escrever. E passei 6 anos pesquisando e escrevendo coisas que complementassem as histórias que eu já colecionava de família e fiz o Água de Barrela.
Então, na verdade, esse apagamento foi o apagamento da minha gente e do que eu sou na literatura brasileira me empurrou para a escrita, né? Me empurrou para a literatura. E aí eu mergulhei de cabeça. Hoje eu sou muito mais escritora que jornalista, curiosamente, né? Inverti aí os polos. É algo que eu adoro fazer. Vocês já acabaram falando dessa relação entre literatura e política nesse fazer, né, literatura. E estudar literatura também, o Sr. Eurídice tem um trabalho muito importante em relação à literatura sobre a ditadura brasileira também, enfim. Então, ainda nessa ideia da relação entre literatura e política, a pergunta é como é que vocês veem essa relação, não só na produção do autor, né, que aí muitas vezes foi chamado de literatura engajada em alguns momentos da história, mas não é. Enfim, como que vocês veem isso, a relação do autor com um comprometimento político, mas também a relação entre literatura e política no que tange o leitor. Quer dizer, a literatura ela é capaz de fazer uma mudança política, de provocar uma mudança política, seja num sujeito leitor, seja numa sociedade, através da literatura? Essa é a questão. E eu vou começar com a Sônia dessa vez, por favor. Então, eu comecei a ler, eu tinha 11 anos, eu estava num curso que era ginásio na época, né? Foi no primeiro ano, e o segundo livro que eu li foi um livro do Érico Veríssimo, que Olhai os Lírios do Campo, que já tinha uma questão bem política no meio, e eu gostei muito, e eu comecei a ler tudo que eu achei do Érico Veríssimo. Eu pegava na biblioteca do bairro e fui lendo. E essa relação dele, que era uma mistura de ficção com política, né, com realidade, eu acho que me envolveu bastante, juntando com a atuação que a gente tinha no bairro, porque era assim a questão das lutas de bairro era uma necessidade. A gente tinha, inclusive, terrenos clandestinos. Essa questão toda do bairro, de regularizar algumas questões, né, com os terrenos, com as escrituras, você tinha rua que era completamente bloqueada por pedras, então não tinha entrega de gás, não tinha entrega de móveis, era uma grande dificuldade para o povo do local, né? E eu acho que tudo isso acaba tendo envolvimento político, a população teve, né? A Brasilândia é reconhecida como uma região de grandes lutas, sempre foi uma região de luta, influenciou bastante até em outras regiões de São Paulo, e dentro disso, essa influência política, eu acho que sempre existiu, né? A minha relação com a literatura, que eu sempre gostei, que li muito também, eu acho que aproximou essa questão. Aí, em 2008, já pulando um pouco no tempo, a gente começa o Sarau da Brasa com essa questão da literatura. O Sarau foi o tempo todo frequentado por alunos e moradores, alunos das escolas públicas da região. A gente fazia num bar, agora não está fazendo, e teve muita participação de professores. E, através de edital público, a gente conseguiu publicar no primeiro e segundo ano que nós pegamos edital, 10 livros de pessoas que participavam do Sarau, inclusive alunos e também moradores, gente com mais idade. E esses livros nós distribuímos nas escolas do bairro, gratuitamente para alunos também, através de professores. Fomos fazer sarau nessas escolas e o que acontece? Os nossos livros, eles tinham uma linguagem do bairro, que os alunos começaram a aceitar e entender aquilo, porque às vezes eles eram obrigados a ler clássicos que eles não se interessavam, não tinha nada a ver com eles, não reconheciam essa linguagem, e quando eles veem livros de poetas do bairro, que falam a mesma língua, que está contando um problema e uma realidade que eles conhecem, aí sim começaram a se interessar, a ler, muitos participaram, né, começaram a participar do sarau, começaram a escrever, alguns compondo letras de música, outros escrevendo poemas, teve toda uma interação com
eles começaram a falar, não, dá para a gente escrever, porque isso daí eu estou entendendo, eu conheço. E aí a gente começou então a perceber que a gente estava conseguindo criar leitores, porque depois pegaram gosto pela leitura, começaram a ler inclusive clássicos. Os professores falaram que teve muita evolução nesse sentido com os alunos, e começaram a escrever e também criaram um certo senso crítico, né? Então, acho que criamos leitores, escritores e questionadores, porque aí começou a envolver outros, a realidade deles, as necessidades. Eu acho que nesse sentido a literatura, sim, ela é capaz de desenvolver leitores e de desenvolver senso crítico e participação política, abre horizonte para novos mundos, então eu acho que assim a resposta à sua pergunta, eu acho que ela transforma assim a vida de muita gente. Eliana. Sim, eu acho que transforma a vida de muita gente, sim. Eu publiquei o Água de Barrela em 2015 pela Fundação Palmares, depois em 2018 pela Malê, e nesses anos, né, já tem 5 anos dessas duas publicações circulando, as respostas que eu tenho feedback, são muito impactantes, né? Como essas obras chegaram e mexeram com a vida das pessoas, a ponto delas irem buscar suas próprias origens e se reconhecer outra pessoa a partir dali e começar uma outra busca de vida a partir de uma leitura. Então, eu acredito plenamente, sabe? Eu acho que a gente é muito importante nesse processo de descobrimento do Brasil, vai. Carece de uma identidade, né, de uma cara, eu acho. Talvez as pessoas são... A Angela Davis fala uma coisa muito pertinente sobre isso, né? Tudo no Brasil se complica porque aqui, por exemplo, no tocante à questão negra, ainda tem a questão do tornar-se negro. Eu tenho amigos amigos da vida inteira, que não sabem que são negros. E eu fico com aquela tentação, eu conto ou eu não conto para ele, né? Eu conto, porque... E aí, quando essa ficha cai, a vida muda completamente, porque a pessoa abre um olho e entende que tudo que ela passou na vida tinha a ver com essa questão, né? Todas as dificuldades, todas as travas, as questões afetivas, tudo passa por ali. Olha para os pais, entende os pais, o que aconteceu com a sua família. Então, isso é uma revolução, né? É uma revolução. E a gente não precisa de muita coisa para começar a mudança de uma nação inteira, além de um único ser humano, né? A gente, às vezes, uma pessoa é o epicentro de uma mudança absolutamente radical numa sociedade. Então, eu acredito a beça. Se eu não acreditasse, eu estava, sei lá, né, vendendo banana na feira, fazendo qualquer outra coisa, né? Eu estou aqui porque eu acredito. E tem algum livro que mudou a sua vida? Você poderia dizer o que te fez? Enfim. Essa é uma pergunta dificílima que as pessoas sempre fazem, muito difícil. É dura, sei lá. Ela falou do Érico Veríssimo, meu pai tinha aquela coleção O Tempo e o Vento todinha, né? Tem até hoje, né? Tem aquela capa dura, todinha. Eu li aquilo tudinho, porque é muito legal, né? Você lê. E talvez essa coisa da saga de uma família, né? Eu li aquela saga, eu falei, poxa vida, eu tenho uma saga dentro da minha casa, né? Eu tenho O Tempo e o Vento dentro da minha casa. Sei lá, um montão de coisa, né? Por exemplo, a Carolina de Jesus, né? Que foi essa autora que ficou tanto tempo aí perdida, assim, né? Num limbo estranho. É absolutamente revolucionária, porque você olha para ali, né? E vê aquela pessoa que estudou até a quarto ano do que hoje é o fundamental, com todos os seus erros de concordância, com todas as suas falhas, né, na educação formal, ela tem uma mensagem absolutamente forte e contundente. Ela fez da sua vida
ela fez da própria história, né? Literatura da própria história. Como termina o Quarto de Despejo é sensacional, que ela fala, né? Ela está querendo que um ano vá embora porque foi muito ruim. Na frase seguinte, é o 1º de janeiro do outro ano, e ela diz: eu vou buscar água, 1º de janeiro eu vou buscar. Ou seja, nada mudou, né? A continuidade, a frustração, tudo ela botou numa frase. Genial. Síntese, né? De sintetizar tanto sentimento em pouquíssimas palavras. Então, eu acho que ela, nesse sentido, até porque eu sou jornalista e é a minha arte de cortar, né, texto, porque a gente precisa encaixar dentro daquela forminha, a gente tem um ofício mais de cortar do que de aproveitar. É muito linda, Carolina, né? E é isso. Eurídice, você que estudou tanta literatura diretamente ligada a questões políticas, o que você pensa dessa relação literatura e política? O meu último livro, que se chama A Literatura como Arquivo da Ditadura, trabalha justamente com essa questão da literatura como arquivo, de uma maneira que pode falar diretamente ao leitor, diferente do arquivo que fica guardado num local de difícil acesso e que é reservado aos pesquisadores, aos historiadores. A literatura, seja no caso da ditadura, mas seja também no caso da história da escravidão no Brasil, funciona como arquivo. E pegando o meu livro, trabalha justamente sobre fazendo um mapeamento dessa produção literária de 64 a 2016, que foi o ano que eu acabei de escrever. Você tem uma série de romances e relatos autobiográficos que o público leitor, ao ler, toma conhecimento do que realmente aconteceu durante a ditadura. Todas as restrições à liberdade, todas as torturas, os desaparecimentos, as mortes, toda tentativa de abafar, de não revelar o que aconteceu por parte do Exército, a não abertura de certos arquivos que estão fechados até hoje. Então, toda essa problemática que envolve esse período ditatorial, o leitor hoje, o leitor jovem, que evidentemente não viveu aquilo, ele pode conhecer muito melhor através da literatura do que até mesmo através da história, porque os livros de história são muito mais objetivos, neutros, impessoais, enquanto que a literatura ela fala diretamente a subjetividade do leitor. Então, se os leitores estão interessados, se as pessoas estão interessadas em conhecer a literatura, conhecer a ditadura, desculpe, a literatura é realmente um caminho muito útil. E no caso da história da escravidão, é um pouco o que a Eliana fez no Água de Barrela, que eu também analisei agora recentemente no meu próximo livro, que vai sair até o final do ano. Ao recontar essa história familiar, ela está recontando uma história coletiva. Então, existe aí um papel muito forte do que se pode chamar a questão da ancestralidade na tradição dos afrodescendentes no Brasil, né? É uma questão em que muitos conhecimentos, muitos saberes são evocados, seja a religião, seja a medicina popular, seja o conhecimento das suas origens étnicas, num romance que tem uma leitura absolutamente agradável, uma leitura que qualquer pessoa pode adentrar sem nenhuma necessidade de uma formação superior, basta saber ler para poder ler um romance e aprender muita coisa.
porque a Eliana, nesse romance, ela percorre toda a história do Brasil, quer dizer, pelo menos dos 2 últimos séculos, e vai pontuando eventos, inclusive, da história, guerras, a Guerra do Paraguai, o personagem vai lutar na Guerra do Paraguai. Então, você tem um ensino da história de uma maneira muito agradável, de uma maneira muito mais emotiva também, porque aqueles personagens eles têm uma vida, eles têm uma vida própria, que quando você lê a história do Paraguai, ou quando você lê o Tráfico Negreiro, assim, naqueles livros de história mais ou menos clássicos que nós conhecemos da escola, aquelas pessoas não têm vida, elas não são pessoas, elas são simplesmente referências muito genéricas. E quando você tem o personagem que faz a opção de lutar na Guerra do Paraguai porque ele vai ser alforriado em consequência, você tem uma subjetividade ali que está sendo trabalhada pela escritora, no caso, a nossa aqui colega de debate, Eliane. Então, é muito interessante a Ana Maria, também no Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves, desculpa, Ana Maria Gonçalves no Defeito de Cor, ela também faz esse tipo de trabalho, né, de pegar essa história através de uma personagem e de mulheres muito fortes, mulheres que são batalhadoras, né, mas mulheres também que são muito sofridas. Então, essa personagem da Ana Maria Gonçalves também, que percorre um século, porque ela é muito idosa, ela chega até uma idade bastante avançada, então ela vai contar essa história, que é uma história de um povo, é uma história coletiva. Então, é muito importante, eu acho, sublinhar essa ideia, tanto de ancestralidade, que é muito evocada pelos escritores negros, como também a noção criada pela nossa amiga Conceição Evaristo, de escrevivência, porque ela fala a partir da experiência dela, mas que é uma experiência coletiva também. Não é uma escrita narcísica, né? Você pega as histórias da Conceição e são histórias que são histórias compartilhadas, né, por muitas mulheres, e em especial mulheres negras, né? Então, acho que é por aí a questão. E, Eurídice, se eu puder te perguntar também essa mesma pergunta, mas enquanto autora, porque você também escreve muito, né? Então, estudando literatura, enfim, e você vê também o que você escreve como uma forma de política, como é que você vê essa questão enquanto autora? Sim, porque você está... Quando eu era muito jovem, quando eu era jovem lá na faculdade, durante a ditadura, nos anos... eu terminei a graduação em 1968. Foi um ano, evidentemente, o ano que não acabou na expressão do Zueni Ventura, foi um ano muito intenso, de muita militância para nós estudantes naquele momento, né? Naquele momento que eu me engajei numa organização de esquerda chamada Ação Popular, o trabalho que se fazia é uma organização que aparece também no livro da Maria Valéria Rezende, Outros Cantos, que ela também foi ligada à AP, a Maria Valéria Rezende, naquele momento. Era a linha política da AP, que não era de luta armada, era de conscientização. Então, você vê que, desde os 20 anos, o meu trabalho, no fundo, é o mesmo, né, de conscientização, porque a professora que eu fui a vida inteira, faz o quê? Você está falando com jovens, você está sempre falando com jovens, né? Os jovens estão cada vez mais distantes em idade de mim, né? Porque eu vou ficando cada vez mais velha e os alunos continuam sempre os mesmos, né? Sempre jovens, né? E esses jovens, eles têm uma abertura para ouvir o professor, a professora, né?
Então, esse relato que eu faço nesse livro da ditadura, que é um relato autobiográfico, em que eu conto a minha experiência, eu já tive, assim, como a Eliana colocou, assim, você tem assim, o feedback, você tem umas respostas de pessoas jovens de como aquele relato foi impactante, de como aquele livro foi importante para eles conhecerem melhor o período. Então, esse diálogo com os jovens, eu acho que é fundamental. Quando você chega aos 70 anos, como eu, você continua jovem, de alguma maneira, porque você continua falando com os jovens. Então, eu acho que é uma coisa realmente muito importante. Você está sempre tentando fazer com que os jovens evoluam e pensem, né? E não fiquem repetindo besteiras, fake news, né? E é interessante até para a gente pensar na próxima questão, porque ela está muito ligada a essa segunda, mas vocês todas, então, falaram no sentido muito positivo nessa questão da leitura, né? De como ela pode modificar, de como ela pode mudar. Então, a Sônia falou de como se formou esses leitores também dentro da Brasilândia, a partir dos saraus e da publicação deles mesmos, que é super interessante, e a questão de você se ver na literatura, né? Que a Eliana evocou também. Então, tem a literatura que fale de várias realidades, assim, e também a Eurídice com a questão do ensino, que é muito importante, de fato, e o arquivo. Então, assim, essa terceira questão é um pouco mais espinhosa, mas pensando no público leitor brasileiro, talvez no sentido mais geral, assim, como é que a gente pode, como é que vocês veem esse público? Quer dizer, vocês veem como aquela história de que o brasileiro não lê, ou o brasileiro lê mal, ou essas definições, como é que vocês pensam esse público leitor no Brasil, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, assim, já tem alguns anos, né? Onde a ignorância é totalmente valorizada, onde ministros do governo dizem que filosofia não serve para nada, ou então onde a Fundação Palmares virou outra coisa e quer falar de uma verdade, entendeu? Então, como é que vocês veem, então, esse público leitor e essa questão da apologia à ignorância, que tem sido um pouco a tônica do governo atual no Brasil? Eu vou começar com a Eliana dessa vez. Olha, vou te falar, né? O ataque à cultura que a gente sofre, ela só confirma, né, a importância da cultura, a importância e o alcance que isso tem. Na verdade, todo esse elogio à ignorância, né, todo esse elogio ao desconhecimento, ele, por oposição, afirma a importância do próprio conhecimento e da cultura. Porque se não fosse importante, não haveria ataque, né? Então, quem tem um mínimo de neurônio funcionando está entendendo o que está acontecendo e está entendendo o porquê disso. E essa pulga, né, que não estava em algumas orelhas, começou a coçar. Mas vem cá, se isso não serve para nada, se isso não é importante, por que essas pessoas todo dia? Porque não é uma coisa assim, acontecer uma coisa aqui, outra daqui a um mês. Não, todo dia tem um ataque. Por que isso? Porque justamente a gente é um país que não se pensa. E é interessante que continue assim, porque essas pessoas só prosperam num país que não se pensa. Se o país pensasse, se as pessoas lessem, essas pessoas não estariam onde estão, né? Mas eu tenho uma coisa assim comigo que é o seguinte: esses números de leitores no Brasil, sempre fala assim, o Brasil tem não sei quantos milhões de pessoas que não leem ou que só leem um livro, e esse livro é a Bíblia. Esses dados, eles são compilados da onde? Das grandes livrarias, né? Dos grandes grupos. Esses dados, eles não chegam, por exemplo, no livreiro do alemão. Eles não chegam nas feiras e nas festas literárias, que tem mais de 2.000 pelo Brasil. Todos os lugares que eu ano passado, fui a, 20 escolas públicas ou mais. Todos os lugares a leitura é tipo um objeto de desejo, né?
E uma vez em contato com ela, é impossível retroceder. Eu via isso com adolescentes. Então, eu acho que tem algo subterrâneo acontecendo que a gente ainda não consegue mensurar bem, né? O meu próprio sucesso do Crime do Casvalão, por exemplo, que é um livro que eu nunca imaginei que fosse ter o alcance que tem, né? As pessoas com interesse de transformar em audiovisual, um tanto de jovem que me escreve, que lê, que leu e pede para o professor adotar, isso já aconteceu, né? O menino leu, o jovem leu, leva para a aula e aí o professor adota porque aquele jovem levou. Olha que lindo esse movimento, né? Então tem alguma coisa acontecendo. Óbvio, o Brasil, sei lá, um país de 200 milhões de pessoas, né? Se a gente fosse um país leitor, estava todo mundo milionário aqui, né? Estaríamos muito bem. Mas, infelizmente, pro volume de gente que a gente tem, ainda não é nada do que poderia ser. Mas é mais do que dizem que é. Tá? Eu acho que é bem mais do que dizem que é. E se a gente pensar que hoje a gente tem, por exemplo, um acesso a redes sociais, né? E que as pessoas estão ali fazendo o quê? Lendo. Né? Então, quando eu posto um texto, uma poesia, sei lá, na minha rede social, e nas minhas redes sociais eu tenho aí girando entre 15 mil pessoas, não sou tão bombada assim, mas são 15 mil pessoas que entram ali e leram uma poesia, né? E leram alguma coisa. E como eu, outras pessoas. Então, tem algo que a gente ainda não consegue medir, que eu não sei bem, né? Eu vejo que há um despertar, sabe? A gente está meio que num apelar para várias coisas e, por contraditório que pareça, por incentivo das próprias pessoas que são contra, né? Essas próprias pessoas estão incentivando todos os dias as pessoas a buscarem um conteúdo, porque você tanto fala, é aquela máxima da propaganda, né? Falem mal, mas falem de mim. Porque é isso, você fala mal, você desperta o interesse. Até pelo sentido do contra que a juventude tem, né? O mais velho falou que não faz, aí que o cara vai lá e faz. Então, isso é um movimento interessante que está acontecendo, sabe? Agora, é uma tristeza, né? A gente não precisava estar nesse esforço tão grande, a gente já podia estar bem mais. Você falou na Fundação Palmares. Eu fui a vencedora do primeiro concurso literário da Fundação, né? Então, ainda não consegui elaborar um texto, falar nada sobre isso, né? Até porque tem uma pegadinha aí, né? Tem uma pegadinha. Botaram um homem negro para justamente atacar as pessoas, para que as pessoas se sintam incentivadas a atacar, a responder, a fazer a réplica. E aí, tá vendo? Olha como os próprios negros são racistas com o negro. Esse discurso bobo e que é uma armadilha tola, que ele fica ali todo dia tentando provocar. E eu só sinto pena, sabe? É uma pena que a pessoa se olhe no espelho e se odeie tanto, porque é isso que acontece, né? É um auto-ódio muito grande. Mas eu acho que talvez ainda piore um pouco antes de melhorar. mas eu vejo que a gente um dia chega lá, sim. Eurídice, e aí, a leitura no Brasil e o discurso da ignorância? O Brasil nunca teve um grande público leitor. Assim, pensando nos últimos 50 anos, sem pensar nessa ignorância hoje, né, do atual governo. Nos últimos 50 anos que eu vivi enquanto adulta, nunca o Brasil teve um grande público leitor no sentido de uma grande vendagem. Você pega a França ou a Inglaterra, a venda de livros, né, de literatura, estou falando de literatura, a venda de livros sempre foi muito maior na França, com uma população que é 1/4 da população brasileira, praticamente. Então, não temos essa tradição. Isso é um ponto. Segundo ponto, existe, sim, um pequeno público leitor que continua lendo. Então, os brasileiros, os escritores brasileiros, continuam vendendo seus livros
ainda que imagens não tão bombásticas quanto nos Estados Unidos, ou que tem um mercado enorme, né? Ou mesmo na França. Esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento terrível, é um momento também de resposta aos avanços que aconteceram na sociedade brasileira. Então, é evidente que eles estão querendo, é uma parte da sociedade brasileira extremamente não conservadora, é uma parte reacionária, que quer reatar um velho modo de viver que não é mais possível. Então, eles estão querendo fazer tradição, família e propriedade, que é assim, o que existe de mais reacionário que o Brasil já produziu. Esse movimento ele é real. Existe uma parcela da população que quer isso. Então, por outras injunções que não vale a pena aqui entrar, esse presidente foi eleito em 2018 em cima de uma série de erros também, de vários setores da sociedade mais centro-democráticos, ou centro-esquerda, ou mesmo centro-direita. Não importa. Então, o que se vê, seja essa pessoa que está no Ministério da Educação, seja essa pessoa que está na Fundação Palmares, ou seja a pessoa que está no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, existe uma tentativa de cortar todas as conquistas que os brasileiros tiveram nesses últimos anos. Então, você tem o movimento negro, o fato que existe uma lei das cotas, o fato que aumentou o número de estudantes negros nas universidades, o fato que o movimento LGBT conseguiu a aprovação do casamento, chamado casamento gay. Você tem assim, uma série de avanços que as mulheres conseguiram. Várias questões ainda não foram totalmente solucionadas. O aborto no Brasil ainda é uma questão que ainda não chegamos a uma legislação satisfatória como na França, mas houve assim, uma série de avanços. E o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo cortar esses avanços. Então, é um momento de refluxo, é um momento de repressão muito violenta que nós estamos vivendo. Agora, um pouco aquela música do Chico, vai passar. Vai passar. Isso aí não vai ficar eternamente, até porque esse recuo ele não é mais aceitável. Ninguém mais vai aceitar esse tipo de repressão, esse tipo de discurso idiotizante. O Weintraub está lá no Ministério da Educação, não se sabe até quando, mas quem realmente confia nesse homem? Esqueci o nome agora, o rapaz que está na Fundação Palmares, ele está lá, mas quem respeita esse discurso? Não é, eles estão lá, mas isso vai passar. Isso aí não tem sentido. É um discurso que é quase que um oxímoro, um oxímoro, porque é o negro que vai lá para dizer que tudo que é negro é negativo. Então é ele que está se negando a si próprio, negando a história da sua própria família, a história dos seus ancestrais. Então é difícil, mas vai passar. Sônia, e aí, como é que você vê, o público leitor, como é que você vê esse discurso da ignorância? Então, bom, tem muita coisa aí, muita coisa para falar, mas eu trabalhei em uma história
de 75 a 78, né? E ela era uma alça da Abril Cultural para publicar livros de bolsa. Então, ela começa, durante os 3 primeiros anos, a publicar muitos livros de literatura de alto nível. E depois, para atingir um público e ter um retorno financeiro, aí mudam toda a programação ali e começam a jogar mais livro de pornografia, de autoajuda, joguinhos, porque disseram que era isso que o povo comprava. Então, isso para ganhar mercado mesmo, né? E aí a gente vê essas coisas que vocês já falaram também, a Eurídice e também a Eliana, né? Sobre se o brasileiro lê ou não, né? Então tem essas pesquisas de 12% lê, são pesquisas, ou lê livro didático porque está estudando, ou lê livro religioso porque vai para a igreja, que a maioria não lê e tal, né? E eu tenho pensado bastante nessa questão que você coloca, né, do orgulho da ignorância e desse povo que entrou agora, né? Eu acho que a gente elegendo esse governo, você está dando asas, né, a toda a questão da discriminação, do preconceito, da desumanização, né? Porque eu acho que esse governo está dentro dessa coisa dessa necropolítica, né? De muita gente do povo para esse governo parece que não tem muito valor, né? Então, quando você fala e daí, quando você fala algumas pessoas vão morrer mesmo que isso é normal, então uma parcela da população não tem valor nenhum, né? Pode morrer, pode, não tem problema, não vai fazer falta. E eu acho que existe essa reversão que eles querem fazer, né? Essa inversão de valores, e também eles estão tentando, de alguma maneira, acabar, como a Eliana falou, né? Com tanto ataque, é porque realmente é importante, senão eles não estariam preocupados. Então, querendo reverter tudo isso, então, de repente, eles são os mocinhos da história e todos os outros são os bandidos, né? Tentando jogar essa inversão de valores. Nós somos os mentirosos, nós somos os imorais, porque não está dentro daquelas regras da religião que eles estão tentando colocar. As outras religiões também são imorais, e aí eles acham que precisam excluir essas pessoas todas do governo, dessas relações todas que eles estão fazendo, de todas. E eu acho que isso, eu sinto assim, se não são muitos, né? São menos que 30%, eu acredito. E eles estão enganando algumas pessoas, né? As pessoas que não tinham o costume de ler, que não conhecem história, por vários motivos também, que não é culpa pessoal às vezes, né? Mas são pessoas que não conhecem o que é socialismo, o que é comunismo, o que é fascismo, o que é nazismo, e eles conseguem confundir algumas pessoas. Mas estamos atentos, né? Eu acho que assim, o tempo todo, né? Essas estatísticas todas não engloba todo mundo mesmo, né? Quem hoje está nós não estamos o tempo todo nas estatísticas, né? Só para as coisas ruins, principalmente nós da periferia. Então, se você for falar de crime, de tráfico, aí a periferia conta, né? De mortes, mas as coisas boas que a gente tem feito aqui, né? Toda essa questão desse trabalho, até de incentivo à leitura, de muita gente escrevendo, muita gente interessada, né, você vê muitos escritores de periferia, um Sérgio Vaz, que atinge muita gente, um Rodrigo Siríaco, que atinge muita molecada de escola. Ele está lá na Zona Leste e a gente lê livro dele aqui dentro da escola. Então, essas coisas todas não estão entrando nas estatísticas, porque a gente não interessa para esse povo que está fazendo essa estatística aí. E eu acho que esse governo todo, como a Eurídice disse, vai passar, isso está
incentivando as pessoas a procurar também, além, como disse a Eliana, né? Quando você fala muito mal, você acaba criando uma certa curiosidade, né? E eu acho que, principalmente a molecada mais jovem das escolas, tem tido muito interesse da parte deles de ajudar. A gente está fazendo várias campanhas aqui de ajuda, porque esse auxílio emergencial não tem chegado, inclusive aqui, tanto o governo estadual como federal, dos alunos, que seria uma ajuda para alimentação do governo estadual. As famílias que teriam que receber o auxílio emergencial do governo não estão recebendo. Então, a gente está fazendo várias campanhas de arrecadação de alimentos. E a molecada, os alunos das escolas, todos estão empenhados, ajudando. Tem sido uma coisa, toda semana a gente distribui mais de 100 cestas para famílias de alunos, para moradores. E esse pessoal todo está entendendo o que está acontecendo, está se envolvendo, está procurando notícia, está participando de debate, está acompanhando muita coisa nas redes, né? Quem pode, porque tem gente que não tem acesso. E eu acho que, assim, quero crer que vai passar mesmo, que mais gente está se atualizando, está procurando informações, e está acordando, e está entendendo, não está apoiando, não é uma coisa tão geral assim. Eu acho que cada vez menos as pessoas estão percebendo, cada vez mais estão percebendo, e cada vez menos pessoas estão apoiando esse governo que está aí. E tudo que a gente faz nesse sentido de conscientização, às vezes é um caminho lento, de formiguinha, mas vai surtindo efeito, sim. Eu diria que de tempos em tempos, a hora que eles percebem que vai ter um bonde, aí eles tentam abafar, tentam impedir, mas não dá para segurar todo mundo e não dá para impedir a gente de lutar, de perceber as coisas, de seguir. Uhum. Eu penso assim. Ótimo. Bom, a gente já está com 1 hora de debate. Eu vou colocar para vocês a última questão, que é uma questão mais para a gente encerrar e para fazer uma reflexão sobre o presente e talvez sobre o futuro, não sei. Mas essa pandemia, ela tem características também muito específicas, uma vez que a gente já teve várias epidemias, né, na história e que tiveram consequências muito graves e mortes em grande número, etc. Mas a gente está numa era da internet, a gente está em lives para todos os lados, todos os cantos. E também ela tem a coisa do período, como a gente está nessa conexão global, a gente vê quando passa a onda da epidemia não sei aonde, aí vai estar em outro lugar. Então, por exemplo, eu estou na França aqui, a gente já está desconfinado ou desconfinando, e as pessoas estão na rua, e aí você vê coisas, e o Brasil confinado há meses. Então, esse ritmo também é muito, muito interessante nessa conjuntura atual. Então, a última questão que a gente bolou para vocês é como vocês têm pensado, então, em literatura agora, nesse momento que eu adorei o título que foi dado até pelo Paulo César Gomes, esse tempo pandemônico, a de agora, e como que vocês veem, talvez, a literatura a partir de agora? Se vocês veem alguma coisa diferente, como é que vocês percebem isso, então, daqui para frente? Eu vou começar com a Eurídice. Olha, eu não acho que essa pandemia vá mudar o mundo. Essa é uma questão que está sendo colocada para vários pensadores e vários filósofos já fizeram textos muito extensos, muito complexos. Eu, no momento, estou escrevendo um artigo justamente sobre a peste do Camus, que foi o tema da minha dissertação de mestrado na França em 72, portanto, há 50 anos atrás, quase.
que eu decidi reler agora durante a pandemia e depois de ter relido, decidi escrever um texto. Então, eu também fui ler o livro do Daniel Defoe, O Diário do Ano da Peste, que é sobre a peste em Londres. Enfim, fui lendo outros livros também, retomando o Boccaccio, que coloca o Decameron, né, como o pano de fundo, é também a peste ali em Florença. Então, o que você retira desses vários livros e também assim sobre a mais recente grande, né, epidemia que foi a gripe espanhola de um século atrás, assim, o que mudou depois de cada uma dessas pestes, de cada uma dessas epidemias? Não muda. A humanidade continua igual, a desigualdade continua, as qualidades e os defeitos, o egoísmo e a solidariedade. Então, as coisas não são dicotômicas. Existe no mundo solidariedade, existe egoísmo, existe violência, existe carinho, existe acolhimento. Então, eu acho que a gente não pode ter ilusões sobre o que nós aprendemos com a peste. O Camus termina o romance da Peste justamente falando sobre esquecimento, né? O narrador ele diz que ele tem a memória, ele é o testemunho, ele escreve justamente como um ato de testemunho. Mas ele vê a população da cidade já esquecida, já tentando retomar a vida normal. Então, eu acho que o que nós estamos vendo hoje na Europa, nos países que já estão desconfinados, é uma tentativa realmente de esquecer, uma tentativa de retomar a vida como ela era antes. Então, eu não vejo como isso vai afetar a literatura. Eu acho que até vai haver literatura sobre a pandemia, né? Normal. Já existem textos que foram publicados, diários da pandemia, os jornais estão publicando. Então é normal que um momento assim de isolamento vá produzir alguma literatura. Essa literatura é uma literatura em princípio, para o consumo imediato. Alguma coisa vai ficar, da mesma maneira que o Diário do Defoe ficou como uma obra sobre a peste de Londres. Mas no tocante à humanidade e a modificações, seja na humanidade, seja na literatura, não vejo. Acho que a vida vai continuar igual, claro que vai ter, algum momento vai ter remédio para a Covid-19, algum momento vai ter uma vacina, e nós vamos superar esse momento, essa doença, assim como a AIDS, de alguma maneira, foi superada, porque agora já tem bastante medicamento que dá conta, né? Então, não vejo assim o mundo passando por uma mudança fundamental. Eliana. Eu concordo com a Eurídice, sim, concordo com ela. Para escrever o Água de Barrela, né? Eu mergulhei na gripe espanhola e na morbus, nas pandemias de cólera morbus e depois na gripe espanhola. Algumas pessoas, é muito engraçado, né? Até ontem no Twitter alguém fez um print do trecho de um trecho do livro e me marcou. Meu Deus, parece que você estava escrevendo sobre 2020. Aí eu botei aquela frase do Marx, né? A história se repete como tragédia e depois como farsa. Porque é isso, exatamente isso que acontece. A gente vive ciclos, né? Ciclicamente. As coisas vão e voltam, e vão e voltam. E aí é impressionante ler os jornais da época, né? Eu escrevi esse livro, eu terminei de escrever em 2015, ou seja, não tinha nada no ar sobre pandemia, sobre Covid, sobre nada.
Então, eu li os jornais da época e eu achava aquilo assim, meu Deus, como é que pode, né? Como os dirigentes podem falar essas coisas? E aí a gente chega em 2020, eu abro o jornal e os dirigentes estão falando a mesma coisa, inclusive às vezes com a mesma palavra. Eu fico pensando se não é intencional, se eles não leram lá para repetir, porque não é possível, né? Então, realmente, é o ciclo, né? Mas, na verdade, o que acontece? Eu acho que não é que a gente tenha, o povo me escreve assim, ah, nossa, que premonição. Eu falei, gente, eu até escrevi um texto sobre isso um dia desses, né? Eu não sou vidente. O Raul Seixas não era vidente quando escreveu lá O Fim do Mundo e não sei o quê, não sei o quê. Ninguém é vidente, é porque a gente olha para a história. É bem aquela coisa do Sankofa, né? Do pássaro Sankofa, do símbolo Adinkra. Você olha para trás, né, para poder caminhar para frente. E o papel da arte é um pouco esse. Então, volta e meia vai ter gente fazendo profecia, entre aspas, porque isso é da nossa natureza, da natureza do que a gente faz. Então, acho que algumas obras, sim, vão ficar, obviamente. Muita coisa ainda vai ser produzida, porque a gente está nesse processo, né? E a gente não tem um distanciamento histórico para olhar os efeitos. Eu acho que a humanidade ela caminha assim, né? Acontece um grande evento, tipo uma pandemia, e você dá 3 passinhos para frente, 2 para trás. Você dá mais 5 para frente. A gente vai andando assim, né? Com passos de formiga e sem vontade, como dizia o Lulu Santos, mas caminha 1 milímetro, vai, 1 milímetro. Eu fico vendo, né? Porque na pandemia de gripe espanhola, a minha família era exatamente essa família que precisa do auxílio emergencial, que em alguns casos está nas ruas. A minha família era essa família tão frágil, tão necessitada, sabe? E aí, um século depois, eu estou aqui, eu já não sou essa família tão frágil, tão necessitada, tão. Então, por isso que eu digo que 1 milímetro caminha. Né? Eu apesar da minha formação, eu ainda tenho fragilidades financeiras, porque a gente não vive de literatura no Brasil, né? Tenho necessidades financeiras, fragilidades financeiras e graves, mas eu não estou mais tão precarizada, tão miserável. Eu acho que esses eventos eles vêm, né, para fazer com que a gente repense a nossa vida. Eu estou vendo tanto de casamento que vai terminar, porque as pessoas ficaram confinadas e tiveram que conviver com elas mesmas e com o outro, né, com o próximo. Tanto de casamento que vai terminar, o tanto de gente que vai mudar o seu mundo particular. Porque quando a gente fala em mundo muita gente vai promover, sim, mudanças radicais nas suas pequenas. E essas pequenas coisas, elas são as chaves para as grandes coisas, né? Que a gente vai ver o efeito disso um tempo depois. Assim conta a história. E, Eliane, essa experiência de lançar um livro em meio à pandemia? Só para aproveitar. Exatamente. Ele estava pronto já desde abril, né? Ficamos ali fazendo acertinhos e tal, mas já está praticamente pronto há um tempão. Aliás, ele está pronto desde abril do ano passado. A gente ficou fazendo 1000 acertinhos e tal, e era para ser lançado em abril desse ano. Mas aí aconteceu isso tudo, colocou-se um pé no freio, só que a editora conseguiu se acertar, né? Conseguiu achar aí um modus operandi para atuar nessa pandemia e falou, olha, acho que vale a pena sim. Tem muitas pessoas lendo e recorrendo a... Por isso que eu falo que eu desconfio dos dados, né? E pedindo para que a gente lance, porque tem uma curiosidade, né? Porque eu tenho um público, né, que se interessa por aquele conteúdo. E as pessoas estão querendo muito, estão curiosas. Vamos lançar, vamos fazer, vamos usar, vamos lançar. E eu estou achando assim um processo interessante, né? Porque é completamente diferente.
A gente espera que num futuro próximo a gente consiga ter aquele momento do lançamento com as pessoas, porque faz parte, né, da gente ter o autógrafo, ter o abraço, mas por enquanto não é possível. Mas vamos botar o trem na rua, porque a gente ficou muito tempo sem contar essa história, sabe? Muito tempo, Natália, sem contar essa história. A gente não tem mais tempo para perder. Não pode dar o luxo de ficar esperando sei lá quando isso acontece, né? A gente tem que seguir. E aí o título, enfim, não conheço o livro, mas o título acho que tem tudo a ver com esse tempo também. Nada digo de ti que a gente não veja. E, Sônia, e você? Como é que você pensa, então, daqui para frente, com esse relato todo de solidariedade, que foi muito interessante te ouvir também, do contexto do qual você falou. Como que você vê esse futuro? Eu acho que não muda muito, como já falaram, né, a Eliana e a Eurídice. Eu acho que a literatura tem um papel, né, de histórico, de questionar, de mostrar o outro lado, de tentar desvendar o que ficou escondido. Mas também não quer dizer que isso vai causar uma grande mudança, né, mudanças estruturais. Depois da pandemia pode ter mudanças também pessoais, que sempre, para algumas pessoas, a pessoa pode repensar algumas atitudes, alguma vida. Dentro da periferia, eu acho que acontece 1 milhão de coisas, mas a realidade não muda muito. Você continua, né, com uma questão muito forte assim, de violência policial, de pessoas desempregadas, de falta de oportunidade, de preconceito com relação ao pessoal da periferia. Então, essas coisas não mudam muito. Mas, assim, o que sempre existiu na periferia é uma questão meio de solidariedade, assim, um pouco diferente dos outros grupos, né, das pessoas de outras classes, porque aqui é uma obrigação você se ajudar, é uma maneira de sobreviver, né? Sem isso, as pessoas não conseguiriam, né, enfrentar várias coisas. Eu acho que isso não muda. Eu acho que tem algumas questões, né, que têm acontecido, mas que sempre aconteceram na periferia, que é de se defender mesmo. Quando acontece uma violência policial, um jovem morto, né, o pessoal sempre reclamou e sempre se organizou para tentar se defender também, né, e pedir justiça e tal. A gente tem visto algumas ações que isso sempre aconteceu na periferia. Agora só não estava ganhando muita notoriedade. E eu acho que agora, dentro dessa coisa da pandemia, isso está aparecendo um pouco mais, principalmente depois do que aconteceu lá nos Estados Unidos, com Floyd e tal, né? Eu acho que isso também começou a criar uma certa notoriedade aqui, mas sempre existiu, o pessoal sempre reagiu. Então, eu acho que, assim, dentro da literatura, a gente sempre falou sobre isso. A literatura da periferia acaba falando sobre as nossas realidades. No geral, eu não sei, eu acho que é o que elas falaram, não muda muito. A gente tem vários exemplos, né, históricos de que depois que passou, houve esquecimento mesmo. O meu livro, eu acho que o Noite do Silêncio fala um pouco da revolta da vacina, dessa coisa que teve no começo muita gente morrendo por causa do próprio Aedes aegypti, né? E aí depois entra a vacina, que o pessoal tinha medo, não queria ser vacinado, e tem uma confusão, não. Mas aí você vê que depois passa, você continua tendo vários problemas com as mesmas epidemias, as mesmas coisas que voltam, coisas que já tinham sido erradicadas, como dengue, febre amarela, sarampo, sei lá o que, tudo isso parece que acaba voltando, e você vê que não muda muito, né? De tempos em tempos as coisas voltam a acontecer por desleixo, por falta de, sei lá, o próprio governo.
que não faz tudo que tinha que fazer, que não continua as campanhas, dá uma parada. Então, você vê que tudo são ciclos que vão entrando e saindo, indo e voltando, mas também acredito que de pouco em pouco dá para ir caminhando e, e eu acho que é sempre uma luta, não pode, a gente não pode entrar na questão do esquecimento, tem que estar lembrando, tem que estar colocando isso, tem que estar alertando, tem que estar escrevendo sobre, né, fazendo as pesquisas que a Eurídice faz, que são muito importantes, e entrar com, acreditar que a literatura pode ajudar um pouco a avançar em todas essas crises, né, que a gente tem humanitárias, na humanidade em geral. Não pode desistir. Penso assim. Ótimo, excelente. Obrigada, viu? Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada, Eurídice, Eliana. A gente vai terminar nosso debate por aqui. Agradeço a quem estiver ouvindo a gente, escutando a gente, pelo tempo, que vocês possam também acessar o História em Quarentena para ouvir os outros debates dessa semana, ligada à literatura à arte e política em tempos pandemônicos. E muito obrigada por terem partilhado a experiência de vocês com a literatura, experiência pessoal, experiência com a pandemia, experiência com o Brasil de hoje. Para mim foi muito, muito enriquecedor. Muito obrigada. Eu vou terminar a gravação e a gente continua mais um pouquinho só para fazer a despedida entre nós. Tá bom? Ok.